Olá, eu sou a Lígia, repórter do programa Ecoar, uma iniciativa do Impacto Ambiental. E se você quer saber mais sobre como foi a COP26, vem comigo. Existem muitos encontros ambientais ao longo da história, uns bem-sucedidos, outros nem tanto. A Rio+20 e a Rio+10, por exemplo, flopadas. Mas o Protocolo de Montreal em 1987 e o Congresso de Viena em 1985, por exemplo, ajudaram muito a controlar a emissão de ozônio na atmosfera. A Rio 92 também. Ela inseriu o desenvolvimento sustentável na agenda dos países e consolidou a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima para que 3 anos depois, em Berlim, tivéssemos a primeira COP, Conferência das Partes, encontro anual destinado às discussões ambientais. Ela é chamada de COP da Convenção Quadro porque é o encontro de cada uma das partes responsáveis pelas mudanças climáticas e por encontrar soluções para mitigá-la. A COP26 aconteceu em Glasgow, na Escócia, do dia 1º ao dia 12 de novembro. Foram 190 líderes mundiais e dezenas de milhares de representantes governamentais, empresas e cidadãos. A expectativa era de que essa seria a mais importante reunião de política climática desde o Acordo de Paris, assinado em 2015, que tem como objetivo diminuir as emissões de gases do efeito estufa para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Ao longo da COP26, os países membros deveriam apresentar um balanço de ações realizadas nos últimos 5 anos, assim como propor estratégias para mitigar o aquecimento global. Para isso, cada país determina metas e medidas para implementar ações de redução de emissão a curto, médio e longo prazo, chamadas contribuições nacionalmente determinadas, em inglês NDC. Quais foram os principais pontos dessa COP26? Tivemos os Estados Unidos oficializando o seu Green New Deal, essa proposta ousada de neutralizar as emissões de gases do efeito estufa até 2050, o que para o gigantismo do país é algo extremamente ousado, não que seja uma garantia de que vá funcionar. Além disso, países assinaram um acordo para controlar a emissão de metano, um gás do efeito estufa que contribui para o aquecimento do planeta. O Brasil e cerca de outros 100 países assinaram e se comprometeram em reduzir as emissões em 30% até 2030. Um contraponto aqui é que China, Índia e Rússia, os principais emissores desse tipo de gás, não assinaram. Tivemos também um acordo em que os países se comprometem a acabar com o desmatamento de florestas tropicais até 2030. O Brasil também assinou esse acordo. Tivemos acordo que visa direcionar verbas para o desenvolvimento de tecnologias que vão controlar as emissões. A notícia boa é que Estados Unidos, Reino Unido, Índia, que são grandes detentores dessas tecnologias, assinaram. Um dos pontos de maior avanço na COP26 foram as discussões para estabelecer regras e procedimentos para o mecanismo de mercado de carbono instituído pelo artigo 6º do Acordo de Paris, ou seja, para contribuir para a mitigação de emissões de gases do efeito estufa e apoiar o desenvolvimento sustentável. E é aí que tem uma chave importante para o Brasil, porque a gente tem um enorme potencial nesse mercado. Tivemos o debate sobre a redução da emissão de carvão, ou seja, medidas para acelerar os esforços para reduzir gradualmente a energia gerada pela extração e queima de carvão, e eliminar gradualmente os subsídios a combustíveis fósseis ineficientes. A má notícia aqui é que Estados Unidos e Austrália não se comprometeram nesse sentido. Falamos sobre tarifas sobre emissão de carbono para transações comerciais, então um acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia que incorpora o conceito de utilização de tarifas sobre o comércio para reduzir as emissões de carbono. Foi falado sobre o financiamento coletivo e fundo para perdas e danos consequentes das mudanças climáticas. Isso porque cerca de 80% das delegações nacionais para as negociações climáticas são de países em desenvolvimento, cerca de 157 países de um total de 197. Na COP de Copenhague, em 2009, os países desenvolvidos assumiram um compromisso de, a partir de 2020, contribuírem com 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento a financiar a mitigação das suas emissões de gases do efeito estufa e sua adaptação às alterações climáticas, por meio do chamado Fundo Verde do Clima. Esse compromisso não se materializou até o momento. O fundo tem atualmente 79,6 bilhões. Na COP26, essa questão foi incluída no Pacto Climático de Glasgow, sob a forma de que os países ricos deverão pelo menos duplicar os seus níveis de financiamento até 2025, para contribuir na adaptação dos países mais pobres. Por fim, foi de grande destaque a participação da sociedade civil e dos governos subnacionais. Destaca-se que nessa COP, a participação intensa da sociedade nos encontros paralelos, especialmente jovens, representantes de comunidades indígenas e movimentos sociais, buscando consensos e integração de esforços para o enfrentamento da crise climática. Mas qual foi a participação do Brasil? Como já mencionamos aqui, o Brasil se comprometeu de forma ousada. Redução de 50% na emissão de gases do efeito estufa até 2030 e redução de 100
100% na redução desses mesmos gases até 2050. Além disso, redução de 100% do desmatamento ilegal. O legal tá liberado, viu? Mas aqui a gente consegue entender que são propostas vazias, extremamente ousadas, mas sem o acompanhamento de um plano de ação. Beleza, como que a gente vai fazer tudo isso? Mas sobre a participação do Brasil na COP26, podemos dizer que tivemos a presença de uma delegação lindíssima do Engajamundo, mostrando o protagonismo jovem, o protagonismo indígena, o protagonismo periférico, o protagonismo negro. Tivemos também na cerimônia de abertura o discurso da jovem ativista brasileira Chai Suruí, que foi a primeira indígena a discursar nessa cerimônia de abertura da COP. Mas enquanto Brasil, estivemos carente de liderança brasileira, visto que o próprio presidente Bolsonaro não compareceu e o ministro Joaquim Leite chegou bem no final. Isso prejudica muito para além da imagem manchadíssima que o Brasil já está lá fora. Essa postura evasiva do nosso ministro do Meio Ambiente, dizendo que o Brasil não é o problema na questão climática, mas parte da solução, quando na verdade é um dos maiores responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa e tem enorme responsabilidade ambiental por conta da Amazônia, nos faz virar uma espécie de chacota internacional. O que é muito triste, porque até 2015 o Brasil tinha um papel de protagonista importantíssimo na construção de toda uma agenda climática mundial, principalmente no que diz respeito à liderança de países subdesenvolvidos. Mas esse papel vem caindo com o passar do tempo. Isso porque ao invés de cumprir e até dobrar as metas estabelecidas em 2015 no Acordo de Paris, nós as reduzimos. Ou seja, o Brasil não tem mais muita credibilidade, de onde tirar falsas promessas, muito também por conta das mentiras do presidente Bolsonaro a respeito da preservação do meio ambiente no nosso país. Essa postura que coloca em contraposição desenvolvimento econômico e proteção ambiental, que é uma coisa extremamente arcaica. Isso fica claro no isolamento dele no encontro do G20, por exemplo, em que o mundo o entende como algo passageiro e um governo que não desenvolveu sua política externa. Seja através da permissividade do Código Florestal Brasileiro e de instituições que trabalham na expansão da fronteira agrícola, do desmatamento, das queimadas, da pecuária e de militares contribuindo para tudo isso, do desmonte de órgãos ambientais como o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, com um ataque constante ao fundo amazônico, tudo isso mostra como o Brasil está na contramão do mundo quando o assunto é proteção ambiental. A esperança aqui na COP28, e aqui a gente nem diz COP27 porque a gente entende que ainda estaremos numa transição de governos, então a intenção é que na COP28, num próximo governo, nós possamos fazer algumas ações mais eficientes nesse sentido para retomarmos esse protagonismo tão importante que o Brasil tem na questão ambiental. É fato que os acordos climáticos feitos pelos grandes e ricos países têm sim um quê de mercantilismo, um quê de greenwashing, de vender o verde, mas aqui fica a reflexão até que ponto são palavras vazias, como a gente sabe que são as palavras brasileiras do nosso ministro do Meio Ambiente, que claramente não tem plano de ação nenhum para realizá-las, ou até que ponto são ações que realmente serão feitas pelos motivos errados, mas feitas. Fica aí a reflexão para você. De qualquer forma, a repercussão da COP26 não foi muito boa. Tivemos grandes protestos, como o caso da ativista Greta Thunberg em seus tweets. A COP26 acabou. Aqui vai um breve resumo. Blá blá blá. Mas o trabalho de verdade continua fora dos salões e nós nunca vamos desistir. O ministro do Meio Ambiente do Quênia, Keriako Tobiko, diz: "Viemos para negociar um acordo robusto sobre as perdas e danos sofridos. Queríamos mais financiamento para nossa ação climática. Esperávamos obter apoio para nossas situações e necessidades particulares. Nós imploramos como fizemos na COP22, COP23, COP24, COP25. Esperamos ser ouvidos. Mas como em reuniões anteriores, nosso pedido foi rejeitado." E tivemos o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que advertiu: "A catástrofe climática continua batendo em nossas portas." Bom, galera, encontros como a COP26 não parecem ter muito efeito, geram essa sensação de descontentamento, isso é inegável. Mas talvez seja porque somos muito imediatistas, e não que isso seja ruim. O imediatismo é extremamente necessário, tendo em vista todas as informações trazidas pelo último relatório do IPCC, por exemplo. Mas o que é discutido nessas conferências vem mudando o mundo, talvez não na velocidade que a gente gostaria. Precisamos ter em mente que em um planeta com 7 bilhões de pessoas, com culturas e estruturas políticas extremamente diferentes, chega a ser utópico pensar que a gente vai sair de um encontro ambiental internacional com uma decisão unânime que vai gerar resultado e resolver a questão climática amanhã. Tivemos sim alguns entraves, como por exemplo a questão da China se juntar aos Estados Unidos como os países mais poluidores do mundo, coisa que aconteceu com a saída do mundo da bipolaridade entre Estados Unidos e Rússia. Isso quer dizer que o capitalismo e o consumismo aumentaram de formas absurdas em todo o planeta. A pegada material de todos os países
países e pessoas aumentou. E o consumo do ser humano e a vontade dos países de crescerem é um peso muito forte no sentido contrário da balança de proteção ambiental. Cada país tem suas especificidades nas emissões de gases do efeito estufa, portanto cada um se compromete de uma forma muito particular. De qualquer forma, tudo isso mostra que precisamos urgentemente pensar em justiça ambiental. Não basta países ricos assinarem e fazerem países em desenvolvimento também assinarem acordos que deixam de lado seu crescimento econômico e a diminuição das suas desigualdades sociais. Precisamos repensar a forma como estamos lidando com as mudanças climáticas, mas levando em conta o social. Por fim, essa conferência passa a sensação de ser muito mais política do que científica, mostrando mais uma vez a grande importância do seu voto. Além disso, a delegação do Engajamundo, por exemplo, foi para pressionar, mesmo em discordância com outras partes brasileiras que estavam lá presentes, mostrando a importância de nós, enquanto sociedade, enquanto terceiro setor, de ficarmos sempre atentos, pressionando e participando desses locais de fala. Bom, pessoal, sobre a COP26 é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez um resumão aqui. Se você quiser mais informações, eu recomendo muito que você entre nos links que a gente vai deixar na descrição. Conta pra gente o que você achou dessa COP, com qual sentimento você ficou depois de tudo isso. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, mandar pros amigos. Fiquem atentos pro próximo vídeo do Ecoar. Muito obrigada e até a próxima!